Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maister. Eu sou Esther Rox, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Continuação do capítulo 17, Um ninja sabe se esconder. Como andam as tarefas que eu solicitei? Perguntou o Sr. Lee para o seu secretário, expondo seu horrendo ar de satisfação por meio de suas expressões maliciosas. O secretário entregou para ele um tablet, já aberto na reportagem de um grande jornal de notícias. O homem se manteve com o corpo rígido, como se estivesse tentando conter o seu medo, de repercutir em seus músculos de alguma forma. Após algum tempo, fez uma breve referência ao chefe e sinalizou sua saída da sala. O CEO da Kisso ficara empolgado com o que leu no tablet. O celular usado para organizar os maiores tramóias da Kisso tocou e levou um novo brilho ao olhar do Sr. Lee. O nome da doutora Yang escrito no visor do aparelho o deixou ainda mais animado com as notícias que estava ansioso para receber. Eles estão aqui, assim como o senhor previu, Sr. Lee, disse a doutora Yang um tanto apreensiva. Tem alguns minutos que eles invadiram o meu laboratório. E eu já providenciei a emboscada assim como o senhor me instruiu. Eles não vão a lugar nenhum antes que todos os testes estejam prontos. Assim que estiverem dispensados, eu aviso para que o senhor decida o que fazemos com eles. Excelente trabalho, Dr. Yang, respondeu o Sr. Lee após soltar risadinhas maliciosas. Lembre-se de priorizar os testes com a garota. Eu preciso saber o que tem no sangue dela que a torna tão especial. BQ poderia estar convencido de que era o verdadeiro líder do projeto, mas a verdade era que Dr. Yang tinha seus próprios objetivos e nada teria prioridade acima deles. Era óbvio ao olhar para Lina que ela poderia facilmente ser uma idol de sucesso caso quisesse. Mas para Dr. Yang, o objetivo de desenvolver tal estudo nunca foi o de encontrar material genético perfeito para replicar em idols virtuais. Essa era a desculpa que ela inventara. Mas desde o início, seu único objetivo era se vingar. Minseok e Lina estavam vistoriando o laboratório em busca de algo sobre Juná. Também procuravam por algo que incriminasse o Sr. Park, ou que ao menos confirmasse o envolvimento dele com os testes genéticos malignos que a cientista estava desenvolvendo. Lina se sentou em uma cadeira em frente ao computador principal e já começou a aquecer os dedos para invadi-lo, usando suas habilidades hacker. Enquanto isso, o idol caminhava pela sala, analisando os materiais dispostos nas bancadas e as fórmulas escritas em grandes louças brancas. Ao espiar pela porta, algo lhe chamou a atenção. Identificou um objeto na sala em frente a que ele estava. Ele já sabia que se tratava da identidade visual anterior da empresa antes de se tornar a Kisso. Também sabia que naquela época o pai do Sr. Park ainda era o acionista majoritário e o CEO. Tudo indicava que aquilo era exatamente o que ele procurava. Acabou se perdendo em seus pensamentos enquanto seu olhar estava fixo no lobo. Sentia medo pelo que poderia vir a descobrir sobre aquele que por tanto tempo ocupou um lugar importante em sua vida e em seu coração. O tempo gasto para que os olhos do idol se desviassem do logo foi mais do que o suficiente para que 3 capangas do Sr. Lee viessem por trás dele e o sedassem, injetando à força um líquido esverdeado. Os capangas levaram Minseok para uma sala, onde eram conduzidos exames. Trocaram suas roupas por um avental e o deixaram deitado sobre uma maca, com os pulsos e tornozelos presos a garras metálicas que serviam como algemas. Lina continuava distraída com o sistema de segurança do laboratório. Ao contrário dos últimos computadores que ela acessou, esse de fato tinha uma criptografia de respeito. Por orgulho, ela estava evitando usar seus poderes, mas já estava quase recorrendo a esse último recurso, já que estava demorando demais para conseguir entrar na rede. Olhou de relance e sinalizou para que Minseok fosse até ela. O sistema consumia tanto sua atenção que Lina sequer percebeu que o vulto, apesar de ter dimensões aproximadas às de Minseok e de estar usando as mesmas roupas do que ele, não era quem ela pensava que era. Sua concentração na tela do computador era tanta que acabou deixando-a vulnerável o suficiente para que seu próprio sistema fosse hackeado. Sem dizer nada, o capanga foi se aproximando dela, sustentando seu papel de Minseok. Ao ficar rente às costas da garota, injetou o líquido vermelho da seringa nela.
antes que ela pudesse perceber e tentar impedi-lo. Lina desmaiou nos braços do capanga. Inconsciente, foi levada para uma sala de exame similar à que Minsoq estava naquele momento. Seguindo as orientações do Sr. Lee, a dose injetada em Lina correspondia a 100 vezes a dose aplicada em Minsoq. Mesmo depois de receber aquela verdadeira bomba química no sangue, os sinais vitais da garota se mantinham estáveis. Perceber isso despertou levemente o interesse da Dra. Yang, mas não foi o suficiente para desviar o foco da cientista de vasculhar cada partezinha do idol. Depois de quase 1 hora de coleta intensa de materiais, que variaram desde unhas, fios de cabelo, sangue, saliva, e de passar por uma série de exames de imagem, de repente, toda a eletricidade do prédio se esvaiu. O breu tomou conta de todos os andares do prédio onde o laboratório ficava. As lanternas dos seguranças e as luzes dos celulares dos cientistas começaram a se acender, até que após alguns minutos, o gerador voltou a fornecer energia e fez com que tudo fosse religado. No entanto, o alívio pela volta da eletricidade durou menos do que o tempo que ela levou para se reestabelecer. A escuridão voltou a dominar o ambiente, majoritariamente, com exceção das fracas luzes das lanternas. Ouvia-se o barulho de passos ágeis vindos das escadas. O forte estrondo com que se fechou a porta da escada anunciou a presença de um visitante secreto. Ele já estava no andar onde os testes em Lina e Minsoq estavam acontecendo. Dra. Yang corajosamente se posicionou na frente dos seguranças e encarava o breu como se demonstrasse estar na presença de alguém extremamente familiar para ela. Um objeto esférico foi lançado ao chão, promovendo um som metálico estridente e liberando um gás poderoso por todo o ambiente. Imediatamente, e antes que algum dos capangas ou dos seguranças tentasse reagir, todos os presentes foram inebriados pelo gás e caíram no solo desacordados. O homem misterioso trajava vestes pretas, uma máscara de gás especial e óculos tecnológicos que lhe permitiam uma visão noturna excepcional. Ele seguiu até onde a gerente e o idol estavam e os desamarrou. Dentre os apetrechos que tinha em sua mochila, havia um que era como um pequeno pedaço de metal. Após colocá-lo no chão e apertar um botão em seu relógio de pulso, a placa se desdobrou e se transformou em um pequeno vagão de 2 lugares. Ele acomodou os dois dentro de sua engenhoca e apertou novamente um botão no relógio. As rodinhas do vagão foram acionadas e o mesmo passou a acompanhar a exata direção que o homem seguia. De frente para as portas do elevador do 7º andar, o homem acionou um botão que fez com que a energia fosse religada. Entrou no elevador acompanhado pelo pequeno vagão que carregava Lina e Minsoq. Com a tranquilidade de quem se deliciava de uma xícara de chá no jardim, apertou o botão do térreo. Assim como os 2 tripulantes do vagão automatizado, todas as demais pessoas no prédio, além do homem misterioso, estavam desacordadas. Antes de sair do elevador, ele acenou debochadamente para a câmera, como se já conseguisse prever a raiva que faria em quem assistisse àquela filmagem. Assim que saíram, fez as luzes se apagarem novamente e desapareceu com o vagão no meio da escuridão. Ao passo que os olhos começaram a se abrir, Lina e Minsoq se viram diante do homem que os resgatou das garras da Dra. Yang. Ele estava sentado em uma elegante poltrona. A identidade dele continuava escondida por sua máscara de gás e de seus óculos especiais. Minsoq virou a cabeça vagarosamente para analisar o ambiente e percebeu que sabia exatamente onde eles estavam. Ao lado da poltrona havia um lindo piano, que inclusive foi o fator-chave que o permitiu identificar o lugar com facilidade. Antes que Minsoq dissesse alguma coisa, o homem percebeu pela expressão suspeitosa no rosto de Lina que ele esquecera de tirar toda aquela parafernália antes de se acomodar na poltrona. Tirou a máscara e os óculos, colocando sobre a mesinha de centro. O queixo de Lina prontamente despencou assim que o reconheceu. Ela nunca imaginaria que aquela figura poderia ficar tão diferente usando trajes tão descolados quanto os que Minsoq usava durante sua jornada ninja. Minsoq, por sua vez, estava com uma cara amarrada e parecia bastante irritado. Acho que está passando da hora de nós 3 esclarecermos todos os mal-entendidos que existem entre nós, disse o Sr. Park com uma voz firme, servindo um copo de água para os 2 visitantes de seu apartamento secreto, aquele que Minsoq invadira recentemente e que era acessado por uma escadaria escondida no piso de sua sala na Dreammakers.